Como destacou Georges Bounan, linguista francês, a linguística é um saber muito antigo e uma ciência muito jovem, que só ganhou status de ciência a partir do século XIX. Segundo Theodor Banffey, filólogo alemão, no desenvolvimento gradual da ciência da linguagem, descobrem-se 4 fases distintas. Fase 1, a fase fisiológica. Em sua primeira fase, a fase fisiológica, a ciência da linguagem iniciou-se na Índia, no século IV a.C., com Panini, que analisava os sons do sânscrito em sua gramática Ashtadhyayi. Por conseguinte, podemos afirmar que os gramáticos da Índia foram os criadores da fonética descritiva. Fase 2, a fase filosófica. No Ocidente, as raízes do pensamento linguístico, de fato, mergulharam profundamente na Grécia Antiga, analisadas do ponto de vista filosófico e relacionadas aos fatos da linguagem. Platão, por exemplo, definiu a linguagem como arte natural, isto é, uma técne, o fazer. Em sua obra Política, Aristóteles, filósofo grego, já afirmara que o homem é um animal político que se liga necessariamente à faculdade humana de falar, pois sem a linguagem não haveria sociedade política. Para os estoicos, a linguagem estava no centro da lógica. Mais modernamente, alguns autores dedicaram-se à filosofia da linguagem, um ramo da filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco, Wilhelm von Humboldt, filósofo alemão, John Searle, filósofo norte-americano, John Austin, inglês, filósofo da linguagem, Charles Sanders Peirce, linguista norte-americano, Henri Delacroix, psicólogo francês, e Albert Dozat, linguista francês, dentre outros. O linguista norte-americano Benjamin Worf ressaltou que o mundo não tem estrutura própria, a estrutura é imposta pela linguagem. A conhecida hipótese Sapir-Whorf enfatizou que há um determinismo linguístico, a linguagem determina o pensamento, combinado com uma relatividade linguística. Não há limites para a diversidade estrutural das línguas. Assim, a linguagem influencia a forma como os indivíduos pensam. Para Henry Alan Gleason Jr., linguista da Universidade de Toronto, o falante da língua utiliza a linguagem em sua engrenagem complexa, com muita facilidade e sem consciência do processo, o que lhe parece simples e natural. Já o filósofo russo Mikhail Bakhtin, com base na teoria marxista, criticou o subjetivismo idealista que considerava a língua como atividade mental, concepção defendida por Wilhelm von Humboldt, linguista alemão, e o objetivismo abstrato, que considerava a língua como um sistema de regras descritíveis, concepção defendida por Ferdinand de Saussure, linguista suíço. Para Mikhail Bakhtin, a língua é parte essencial da linguagem, que é um produto da interação social e da interação dos interlocutores. É da mesma opinião Simon Cornelis Dick, linguista holandês, famoso pelo desenvolvimento da gramática funcional. A língua é concebida, em primeiro lugar, como um instrumento de interação social entre seres sociais, usado com o objetivo de estabelecer relações comunicativas entre os usuários. O linguista alemão Georg von der Gabelentz ressaltou que a linguagem possui 3 traços característicos: um propósito claro e definido para suas manifestações linguísticas, um significado permanente e possível de repetir-se,
com a sua individualidade nítida em circunstâncias idênticas e uma divisibilidade na representação. Assim é que Abel Ovelac, linguista francês, foi enfático. É a faculdade da linguagem articulada que se deve invocar de modo definitivo para distinguir o homem dos seus irmãos inferiores. E completou Ernest Cassirer, filósofo alemão: os brutos não vão além da ação e eficiência, sem quaisquer representações mentais que façam daquele espaço um todo unificado e compreensivo. Portanto, do ponto de vista estrito da palavra, deve-se entender por linguagem apenas a linguagem humana. Só metaforicamente se pode afirmar que os animais possuem linguagem.